A maioria dos criadores coloca a fêmea perto do macho e espera o milagre acontecer. Mas o que eles não sabem é que estão cometendo o erro que mais desanima o pássaro. Existe um ponto de equilíbrio que separa um macho frio de um campeão cantando no talo. E é exatamente isso que você vai descobrir agora, sem enrolação. O erro número 1, que mata o esquentamento do seu macho, é simples. Você deixa ele perto da fêmea o tempo todo. Parece que vai funcionar, mas acontece o contrário. O macho acostuma, ele perde o interesse. É como se a fêmea virasse parte da paisagem e aquela tensão que faz ele cantar no talo simplesmente desaparece. O segredo que os criadores experientes sabem é este: distância estratégica. O macho precisa ouvir a fêmea, sentir a presença dela, mas sem ter acesso fácil. É o instinto territorial dele que entra em ação. Quando ele sabe que ela está ali, mas não consegue alcançar, é aí que explode o canto. É a frustração controlada que esquenta o pássaro de verdade. Então esqueça deixar as gaiolas coladas o dia inteiro. Isso só funciona no imaginário de quem nunca viu um macho realmente esquentado. A técnica certa começa com separação, e é isso que você vai aprender agora. Agora vem a parte que realmente funciona, a aproximação gradual. Você começa com o macho e a fêmea em ambientes separados. Eles precisam se ouvir, mas sem se ver. Coloque as gaiolas em cômodos diferentes ou use uma divisória. O macho vai começar a chamar, a fêmea responde, e essa conversa à distância é o que acende a chama. Depois de alguns dias, você aproxima um pouco mais, talvez 1,5 m de distância. Observe a reação dele. Se o macho começa a se agitar, a soltar chiados, a machiar mais forte, é sinal que está respondendo. Se ele ficar apático, nervoso demais, você recua. É um jogo de paciência. Aos poucos, você vai encurtando essa distância até chegar perto, mas nunca encoste as gaiolas de cara. Esse é o erro. Quando você encosta rápido demais, o macho ou perde o interesse ou fica tão agitado que para de cantar. O ponto ideal é quando ele está ligado, cantando forte, mas ainda com aquela distância que mantém a tensão. E tem um detalhe importante: se a fêmea começar a baixar, a pedir gala, e você não quer cruzar naquele momento, afaste imediatamente. Deixar ela pedindo sem atender só vai estressar os dois e esfriar o macho. Aqui vai um truque que acelera todo o processo: palha e ninho. Quando você coloca ninho nas duas gaiolas, tanto o macho quanto a fêmea entram no clima reprodutivo, mais rápido. É instinto puro. Eles veem aquele material e o corpo deles já começa a se preparar. Para curiós, a raiz de capim funciona muito bem. Trinca-ferro e coleiro aceitam palha de coqueiro ou sisal. O importante é que tenha nas duas gaiolas. A fêmea começa a montar o ninho e o macho observa isso. Ele sabe o que está acontecendo e o canto dele muda, fica mais intenso, mais territorial. Mas cuidado, se você não quer que a fêmea bote ovo agora, não deixe ninho tempo demais. Use de forma estratégica, alguns dias antes de um torneio ou quando precisa que ele esquente rápido. Depois retira. É uma ferramenta, não pode virar rotina o ano todo. Timing é tudo. Você não pode começar o manejo de fêmea quando o macho ainda está na muda ou logo depois que terminou. O pássaro precisa estar pronto, e isso leva de 30 a 60 dias após a muda completa. Antes disso, você está forçando a barra e o resultado vai ser o oposto do que você quer. Os sinais de que o macho está esquentando são claros. Ele começa a ficar mais agitado quando ouve a fêmea, solta chiados diferentes, aquele som de chamado que você reconhece na hora. O macheamento fica mais forte, ele se exibe mais na gaiola. Alguns até começam a pegar gravetos ou palha com o bico, imitando o comportamento de ninho. E tem um momento crítico, quando a fêmea abaixa. Ela fica na posição de gala, chamando o macho. Se isso acontecer e você não quer cruzar nesse período, separe imediatamente. Deixá-la pedindo sem resposta vai estressar os dois. O macho pode ficar frustrado demais e parar de cantar, ou pior, ficar agressivo. O timing certo transforma um macho morno em um pássaro que canta com pressão, mas forçar antes da hora só queima o processo todo. A alimentação faz diferença e muito. Existem alimentos que esquentam o pássaro de forma natural,
preparando o corpo dele para o período reprodutivo. Para curiós, milho verde funciona muito bem. Oferece uns 30 minutos antes de puxar para cantar ou antes de aproximar da fêmea. É um acelerador natural. Para trinca-ferro, rações específicas como Power Competição ou similares ajudam a manter o pássaro no ponto. Frutas como mamão e maçã também entram na jogada, mas sem exagero. Legumes como jiló e almeirão são bons para manter a saúde, sem esfriar. Agora cuidado com o pepino. Muita gente não sabe, mas pepino esfria o pássaro quando ele está esquentado demais. É útil se o macho está muito agressivo ou agitado, mas na fase de esquentamento você evita. Cada alimento tem seu momento, e conhecer isso te dá controle total sobre o estado do seu pássaro. Agora vamos falar dos erros que destroem todo o trabalho. O primeiro e pior de todos, trocar de fêmea constantemente. Cada vez que você coloca uma fêmea diferente, o macho precisa recomeçar do zero. Ele precisa se acostumar com o canto dela, com o cheiro, com a presença. Ficar trocando só confunde e esfria o pássaro. Outro erro clássico é mudar o macho de lugar toda hora. Ele precisa de estabilidade. Se você fica trocando de cômodo, levando para um lado e para o outro, o pássaro não se sente seguro. E sem segurança, ele não canta. Deixar a fêmea botar ovo em época de torneio é um tiro no pé. Quando ela começa a chocar, o foco dela muda completamente. O macho percebe isso e muitas vezes esfria junto. Se você está preparando para a competição, não deixe a reprodução avançar até esse ponto. E tem mais. Usar a mesma fêmea para 2 machos ao mesmo tempo. Isso cria confusão, competição desnecessária e nenhum dos dois vai render o que poderia. Uma fêmea por macho, sempre. Esses erros parecem bobos, mas são eles que separam quem tem pássaro esquentado de quem vive reclamando que nada funciona. Agora vem o que os criadores de ponta fazem e poucos revelam. A primeira técnica é deixar o macho e a fêmea dormirem próximos na véspera do torneio. Não colados, mas perto o suficiente para ele sentir a presença dela a noite toda. No dia seguinte, o macho acorda ligado, pronto para cantar com pressão. Tem também o método do cortejador, muito usado com curiós. Você coloca um macho mais fraco, que não vai competir, perto da fêmea. Esse pássaro fica cortejando ela e o macho principal observa de longe. A competição desperta o instinto dele de forma brutal. Quando você leva o campeão para o torneio, ele canta querendo provar território. Passeios matinais com a fêmea também funcionam. Você passeia os dois juntos, em gaiolas separadas, logo cedo. O macho ouve os outros pássaros, sente um ambiente externo e a presença da fêmea durante isso intensifica a resposta dele. E tem o banho antes da gala. Dar banho no macho pouco antes de aproximar da fêmea deixa ele mais ativo, mais disposto. É um detalhe pequeno, mas que faz diferença no comportamento dele. Essas técnicas não são para todo mundo. Exigem tempo, observação e conhecimento do seu pássaro, mas são elas que transformam um bom macho em campeão. O segredo do manejo de fêmea não está em fazer muito, está em fazer certo. Distância estratégica, timing perfeito, alimentação na medida e técnicas que os campeões usam. Cada pássaro tem seu ponto ideal, e quando você encontra esse equilíbrio, o macho canta de um jeito que você nunca viu antes. Mas tem uma coisa, o manejo de fêmea é só uma parte. Alimentação correta, cuidados na muda, prevenção de doenças, tudo isso trabalha junto para ter um pássaro realmente forte. Se você quer dominar cada detalhe e transformar seu pássaro num campeão de verdade, eu preparei um material completo para você. É um guia visual, onde você vai aprender tudo de forma rápida e prática. O que fazer na muda, como prevenir doenças antes que apareçam, alimentação que dá resultado, criação de filhotes e muito mais. Tudo com fotos e explicações diretas, sem enrolação. O link está aqui nos comentários fixado. Pega lá e leva seu pássaro para o próximo nível.